O episódio de hoje vem de um e-mail difícil. Não há uma ótima maneira de introduzir o tópico a não ser lendo a história que veio de uma ouvinte, uma mulher chamada Belinda. Bom dia, pastor John. Ela escreve: eu me encontro em um lugar de confusão sobre a vida. E minha pergunta é se faz sentido orar pela proteção de Deus sobre nossas vidas. Por exemplo, proteção contra acidentes ao fazer uma viagem de carro, proteção contra uma doença, ou de criminosos, ou de se machucar em casa, quando sabemos que esta vida terrena é cheia de sofrimento e dificuldades. Tenho lido que Deus não está intervindo em todos os eventos de nossas vidas. Eu costumava acreditar que minha família e eu éramos geralmente bem protegidos por Deus. Eu cantava para os meus filhos pequenos à noite a bênção: o Senhor te abençoe e te guarde. E a vida era muito boa. Quando minha filha de quase 5 anos morreu afogada em nossa piscina alguns anos atrás, parei de cantar essa música. E desde então sinto-me insincera orando pela proteção do Senhor. Também não ajudou minha fé quando fomos roubados sob a mira de uma arma 3 anos atrás. Eu ainda oro inúmeras vezes para que Deus mantenha minha família segura e saudável, mas não sei se há um sentido nessas orações. Ele não protegeu minha filha de se afogar. Ele não nos protegeu dos criminosos. Meus pais idosos foram assaltados e enganados, e não tenho garantia de que minha família e eu seremos poupados de julgamentos no futuro. O que, por que e como devo orar sobre proteção a Deus quando isso parece tão completamente inútil? Bem, vamos começar com essas 3 perguntas. O que devo orar em relação à proteção? Por que devo orar por proteção? Como devo orar por proteção? Todas essas 3 estão, ela diz muito explicitamente, sob a sombra emocional desta declaração. O que, por que, como, quando isso parece tão completamente sem sentido? Vou voltar àquela declaração no final sobre a oração parecer inútil, porque essa é uma sombra que está moldando tudo. Mas ela perguntou o que, por que e como, e vou respondê-las uma de cada vez. O que devemos orar em relação ao assunto de proteção? Deveríamos orar para que Deus nos proteja de qualquer teste de nossa fé que exceda a graça que Ele promete fornecer para suportá-lo e a capacidade de crescer por meio dele e glorificá-lo com isso. E digo isso por causa da promessa em 1 Coríntios 10:13. Vou traduzi-la substituindo a palavra tentação por teste, porque são exatamente a mesma palavra em grego e acho que ela tem um sentido mais amplo. Você não passou por nenhum teste que não seja comum ao homem. Deus é fiel e não permitirá que você seja testado além de sua capacidade, mas junto com o teste, Ele também fornecerá o caminho de escape para que você possa suportá-lo. Por exemplo, quando Paulo pediu proteção e libertação de seu espinho na carne que lhe causava dor, o Senhor se recusou a protegê-lo ou a remover o espinho. Ele tinha outro tipo de proteção em mente. Não proteção física, mas outro tipo. Ele disse: minha graça, Paulo, é suficiente para você neste teste. Meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. E Paulo responde surpreendentemente, maravilhosamente e gloriosamente. Ele diz: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso é 2 Coríntios 12:9. O que oramos é: não deixe que nada aconteça comigo que exceda a suficiência da sua graça para me ajudar a suportar isso, crescer na minha fé por isso e glorificar a sua graça nisso. Se Deus remove sua proteção em qualquer área de nossas vidas, o que Ele faz regularmente, estes são os propósitos: nos ajudar a suportar, aumentar nossa confiança nele na perda e glorificar a suficiência de sua graça para nos levar adiante, mesmo com alegria, na perda. Então, se eu estivesse com Belinda, eu perguntaria a ela, eu perguntaria a você, Belinda, o mais ternamente possível. Quando você diz: não ajudou minha fé quando fomos roubados de nossos bens à mão armada há 3 anos, por que isso? Porque esse era o propósito de Deus nisso. Hebreus 10:34 diz:
aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Paulo diz que ele foi esmagado a ponto de se desesperar da vida, e esse era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus fazê-lo confiar não em si mesmo, mas em Deus. 2 Coríntios 1:9. Esse era o desígnio do esmagamento. E então eu perguntaria a você: você tem uma visão bíblica do sofrimento? Você abraça toda a Bíblia como a maneira como ela te guia e ensina como lidar com as experiências esmagadoras quando Deus amorosamente, sim, amorosamente, remove sua proteção? Então, o que oramos é que Deus nos proteja de tudo que possa minar nossa fé ou sua glória em nossas vidas. E isso pressupõe que tenhamos uma compreensão bíblica de sua soberania em nosso sofrimento. Agora vamos à segunda pergunta. Por que devemos orar por proteção? Número 1, porque ele nos diz para fazermos isso. Mateus 6, 9 a 13, orai, pois, assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em outras palavras, protege-nos do mal que destrói a alma. Número 2, porque os homens de Deus na Bíblia oravam por proteção. Livrai-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Salmos 59, 1. Paulo pediu aos romanos que orassem por sua proteção em Jerusalém para que ele pudesse chegar a Roma e depois à Espanha. Romanos 15, 30 e 32. Número 3, porque há proteção que não teremos se não a pedirmos. Nada tendes porque não pedis. Tiago 4:2. Número 4, porque Deus pretende que trabalhemos com Ele por meio da oração para concretizar seus propósitos em nossas vidas. A oração é um presente precioso e Deus a usa para realizar seus propósitos de diversas maneiras que podemos imaginar. Número 5, porque Deus é nosso Pai. Oramos por proteção porque Deus é nosso Pai e Ele ama dar coisas boas aos seus filhos que lhe pedem. Mateus 7:11. Terceira pergunta: como devemos orar por proteção? Bem, vou lhe contar como Noel e eu fizemos isso. Oramos nesta casa onde moramos agora e, além disso, é claro, nós estamos aqui há 41 anos. Oramos por proteção nesta esquina deste bairro com urgência crescente e decrescente, pois nos sentimos ameaçados. E sempre nos sentimos ameaçados. Satanás existe, certo? Oramos por 4 coisas e as colocamos na mesma frase para nos ajudar a lembrar. Senhor, protege-nos do pecado, de Satanás, da doença e da violência. Oramos por elas nessa ordem, começando pelo mais sério. Acreditamos que o pecado, nosso pecado, não o pecado de outras pessoas, é nosso maior inimigo. Essa é a única coisa que pode nos condenar, certo? Ninguém mais pode, nada mais pode. Pecado não perdoado, pecado na face de Deus. Proteja-nos do pecado condenatório. E então vem os ataques satânicos. E então vem a doença. E então vem a violência. Alguém invadindo nossa casa ou colocando fogo nela. O maior perigo na vida é que pecamos contra Deus, que desconfiamos de Deus. E então, começamos aí. Então, essas são minhas respostas para as 3 perguntas: o que, por que e como devo orar por proteção. Mas a questão raiz de Belinda, me parece, é a sombra sob a qual essas perguntas caíram para ela. O que, por que e como orar por proteção, ela diz, quando isso parece completamente inútil. E a palavra-chave aqui é sentimentos. Os sentimentos de Belinda foram profundamente moldados pela perda trágica de sua filha. Quem pode imaginar o roubo, as provações de seus pais, essas profundas decepções, essas experiências chocantes, esses medos estão fazendo a oração por proteção parecer inútil. Agora, como acontece com quase tudo que eu digo no John Piper Responde, em certo sentido é presunçoso da minha parte, da minha distância, olhar para o seu coração, Belinda, e saber o que está lá. Eu não posso. Se eu estivesse lá, se eu fosse seu pastor, e eu te conhecesse melhor, eu poderia falar diferente.
mas espero que você esteja cercada por amigos sábios, amorosos e saturados da Bíblia em uma igreja saudável. Isso faz uma grande diferença para se recuperar dessas coisas esmagadoras. Mas já que você perguntou e você perguntou, você escreveu e me perguntou, então o que eu posso fazer? Aqui está o que eu diria sobre seus sentimentos de que a oração por proteção é inútil. Aqui está o que eu digo. Esses sentimentos são baseados em uma mentira. Eles são o que a Bíblia chama de sentimentos enganosos. Não é verdade. Não é verdade que suas orações por proteção no passado, no presente ou no futuro sejam inúteis. Não é verdade. E você precisa colocar a verdade contra seus sentimentos e remodelá-los. Você mencionou 4 decepções realmente significativas, problemas muito grandes, onde você não obteve a proteção que esperava. E todos nós já passamos por esse tipo de não proteção. Mas eu quero lembrá-la de que para cada uma delas houve 1000. Sim, isso não é exagero. 1000 atos de Deus para protegê-la do pecado, de Satanás, da doença e da violência. Deus te protegeu de milhares e milhares de maneiras que você nem sequer ficou sabendo. Deus é nosso Pai. Ele nos manda orar por sua proteção. E quando fazemos, há milhares de respostas que podemos saber agora pela fé e saber algum dia ao experimentá-las. Você não ora por proteção em vão, Belinda. Você não ora. Nada disso é inútil. Deus tem razões sábias, boas e justas para que alguns espinhos não sejam removidos e algumas crianças morram. Mas o próprio fato de você estar viva e de ter escrito para nós significa que Deus a protegeu de milhares de maneiras para trazê-la onde você está. Ele é seu Pai. Ele é soberano. Ele é bom. Nunca é inútil pedir a Ele o que você precisa.